Era uma vez um casal que se conheceu da maneira mais inusitada, pela internet. Ela, Isabela, uma jovem apaixonada por livros e histórias, sempre imaginava a pessoa ideal para compartilhar sua vida. Ele, Caio, um homem de fala calma e olhar intenso, também buscava alguém especial, mas sem entender exatamente por quê. Uma conversa online se transformou em duas, depois em horas, dias e semanas de mensagens trocadas. Eles se entendiam de um jeito profundo, como se já se conhecessem de outras vidas. E então decidiram se encontrar. O encontro foi mágico, e logo o amor entre os dois floresceu. Depois de 2 anos juntos, Caio e Isabela se casaram. A vida deles, a partir desse momento, seguiu o que muitos considerariam uma rotina perfeita e pacata. Eles se mudaram para uma cidadezinha do interior, onde o ar fresco e o clima de paz embalaram a nova fase. Em pouco tempo, Isabela deu à luz ao primeiro filho do casal, Miguel. Os 3 viviam em harmonia. Anos se passaram e em 2025, Miguel já tinha 5 anos e os pais estavam completando uma década de casamento. Mas havia algo em Caio que, aos poucos, Isabela começou a perceber. Embora ele fosse um homem maduro, sua aparência se mantinha praticamente a mesma de quando se conheceram. Nenhuma linha, nenhuma ruga, nenhum sinal de que o tempo estava agindo sobre ele. Isabela, encantada pelo amor que tinha por ele, ignorava essa estranheza e decidia não tocar no assunto. Talvez só seja sorte, ela pensava, mas em seu íntimo sabia que algo mais profundo estava acontecendo. Até que um dia, Caio teve uma queda no quintal enquanto brincava com Miguel. Ao bater a cabeça, flashes de uma memória distante e confusa começaram a emergir. Ele via imagens de estrelas, de planetas e de uma jornada por galáxias desconhecidas. Tudo parecia um sonho. Porém, quando tentava se concentrar, as lembranças se desfaziam como névoa. Caio decidiu não falar nada a Isabela. Sentia que algo inexplicável estava escondido em seu passado, mas por mais que tentasse, as lembranças eram apenas fragmentos. No ano seguinte, durante uma tempestade violenta que castigava a pequena cidade, Miguel ficou preso na parte mais baixa do quintal, perto do rio que estava enchendo rapidamente. Desesperado, Caio correu para salvar o filho. Mas no momento em que o pegava no colo, um raio atingiu o solo próximo, criando um tremor tão forte que abriu uma fenda profunda sob eles. Caio perdeu o equilíbrio e caiu, sendo arrastado por uma força que parecia puxá-lo para dentro da terra. Quando abriu os olhos, Caio estava em uma floresta que parecia saída de um sonho ou de um pesadelo. Árvores gigantescas se erguiam ao seu redor, com folhas tão grandes quanto ele. O ar era diferente, pesado, úmido, e um silêncio profundo cercava o lugar. Caio tentou entender o que estava acontecendo, mas não teve muito tempo para pensar, pois logo percebeu que estava diante de um réptil gigantesco, uma criatura pré-histórica que o encarava com olhos famintos. Caio correu, lutando com todas as suas forças para sobreviver. Durante dias, ele enfrentou predadores antigos, se escondeu, caçou e entre batalhas pela sobrevivência, flashes de sua memória esquecida começaram a retornar. Ele não era um simples homem. Era um viajante do espaço, um ser de outro planeta que havia caído na Terra milhões de anos antes. Ele lembrou de seu verdadeiro nome, de seu planeta natal e da tempestade de meteoros que causou sua queda em um mar de gelo. Ele havia ficado adormecido por eras, enterrado sob as geleiras, até que em 1994, o derretimento das calotas polares o libertou e o arrastou para a margem da civilização humana. As lembranças de sua origem se tornaram claras, mas o que mais o tocava era o sentimento profundo por Isabela e Miguel que o esperavam. Com cada fibra do seu ser, ele lutou para encontrar uma saída, para escapar daquele passado e retornar ao presente. O desejo de rever sua família deu-lhe uma força inumana. Depois de que pareceram meses, Caio finalmente conseguiu atravessar o que parecia ser um portal temporal e retornar ao presente. Quando despertou, estava no mesmo lugar de onde desaparecera. Para Isabela e Miguel, ele estivera ausente por apenas um dia, embora para ele tivesse sido uma eternidade. Caio, agora ciente de quem realmente era, sabia que não envelheceria nem adoeceria. Mesmo assim, decidiu manter o segredo com ele, porque, embora soubesse da sua verdadeira origem, ele também sabia que sua vida agora pertencia a Isabela e Miguel, que representavam o lar que ele escolheu. E assim, com seu passado intergaláctico e a eternidade diante de si, Caio prometeu a si mesmo que faria de tudo para proteger e viver cada segundo ao lado da família que tanto amava.
Após o retorno de Caio à sua vida no presente, os dias pareciam se aquietar novamente. Ele tentava ignorar as lembranças do passado pré-histórico, focando em reconstruir sua rotina com Isabela e Miguel. No entanto, seus instintos de sobrevivência, aguçados pelas batalhas contra criaturas ancestrais, ainda o mantinham alerta. Ele se esforçava para agir com normalidade, mas sabia que algo estava prestes a mudar, e estava certo. Alguns meses após sua volta, uma descoberta abalou a comunidade científica. Fósseis de dinossauros encontrados em uma região remota apresentavam sinais de atividades celulares recentes. Relatórios surgiram revelando que alguns espécimes de plantas e animais que deveriam estar extintos pareciam ter sido reativados por algum tipo de distúrbio temporal desconhecido. Embora essa anomalia fosse alvo de debate, Caio sabia, no fundo, que sua passagem no passado havia causado fissuras no tempo, permitindo que traços daquela era viessem à tona. Enquanto os cientistas se esforçavam para desvendar o mistério, estranhos fenômenos começaram a ocorrer ao redor do mundo. Faixas de luz brilhante cruzavam o céu e pequenas vibrações na Terra ecoavam em cidades, como se o planeta estivesse reagindo. Caio tentava não se envolver, mas pressentia que algo maior estava prestes a acontecer. Até que, numa noite abafada e silenciosa, uma chuva de meteoros começou a iluminar os céus. Ele sentiu o pavor tomando conta, pois reconhecia aquele fenômeno. Era o mesmo evento que presenciara há 300 milhões de anos, o que havia devastado o planeta e trazido extinção. Quando os meteoros começaram a atingir a Terra, as cidades foram tomadas pelo caos, e criaturas antigas começaram a aparecer. Lagartos gigantes e aves primitivas emergiam de fissuras no tempo e espaço, como se a linha temporal estivesse se desfazendo diante de seus olhos. Agora, ele não tinha escolha. Precisava lutar pela sobrevivência de sua família e pela humanidade. Utilizando as habilidades e o instinto de batalha que desenvolveu ao enfrentar os dinossauros no passado, Caio liderou uma resistência improvisada para combater essas criaturas e proteger aqueles que amava. A batalha se estendeu por dias, entre ruínas de cidades e florestas, enquanto os humanos e as criaturas de um tempo esquecido se enfrentavam. Finalmente, quando parecia que o apocalipse estava iminente, o último meteorito, de proporções imensas, começou a cruzar o céu em direção à Terra. Caio sabia que, se não fizesse algo, esse impacto poderia aniquilar toda a vida moderna. Em um ato de coragem e sacrifício, ele confrontou a tempestade de meteoros, como se tivesse sido preparado para aquele momento desde a queda original que o trouxera à Terra. Quando o impacto final parecia inevitável, Caio desapareceu, sacrificando-se para salvar sua família e todo o planeta. Isabela e Miguel assistiram em meio ao caos enquanto ele partia, sabendo que, mesmo vindo de outro mundo, Caio havia escolhido a Terra e o amor deles como seu verdadeiro lar. Após a tempestade, o mundo se silenciou e a paz voltou. Para Isabela e Miguel, o legado de Caio continuava vivo, não só nas memórias, mas na paz que ele trouxe ao lutar até o fim por eles.